Amigas, estamos iniciando hoje o nosso podcast. Eu me chamo Júnior Dias, e eu estou aqui com meu amigo André. André, fala um pouquinho aí, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Essa parada de podcast é muito novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vocês podem estar ouvindo em qualquer horário. Meu nome é André Ramos. Estou aqui com meu amigo Júnior. Vamos começar aqui esse projeto. Projeto já que a gente tem um tempo que a gente tá começando, tá pensando, tá amadurecendo e agora vai. Agora vai, né? Gente, só para a gente se apresentar e só lembrando, assim, a gente vai usar uma comunicação assim como se a gente estivesse realmente numa roda conversando mesmo, tá? Nada de palavras muito rebuscadas, vamos tratar o do dia a dia mesmo, como a gente conversa. Só para me apresentar, eu sou o Júnior Dias, eu tenho uma empresa de consultoria empresarial chamada B2 Consultoria, atuo nessa área de consultoria há 4 anos, já fui sócio-operador de algumas operações em Salvador, em São Paulo, e hoje eu atuo aqui em Fortaleza e algumas cidades também do interior com consultoria. A gente atua em todas as áreas do mercado e a gente conhece, inclusive o André, nosso cliente, e daí foi que surgiu a ideia da gente fazer o podcast. André, você apresenta um pouco mais para o pessoal também. Bom, me chamo André Ramos, sou diretor de uma empresa, o comércio varejista de vidros, a Ramos Vidraçaria. E minha formação, assim, eu estudei ciência da computação, mas por conta da necessidade de cuidar dos negócios da família, da empresa da família, eu acabei não indo pelo caminho de trabalhar na área, mas, assim, sou um apaixonado por tecnologia, sempre acompanhei de perto e é isso. A gente está aqui para debater, para tentar agregar, para tentar levar o máximo de informação possível do nosso tema proposto aqui do podcast. O meu amigo Júnior agora vai falar sobre o que vai falar desse podcast, que jornada é essa, por onde, que caminhos que a gente vai seguir. Show. André, vamos lá. O primeiro nome, Forecast. Forecast ele é uma tradução de previsão, previsibilidade, projeções. E a ideia do podcast é a gente juntar tanto tecnologia com gestão. Hoje, a gente, em todos os âmbitos que a gente está envolvido, tudo envolve tecnologia e tudo que há em tecnologia, geralmente existe empresas atrás disso. Então, a área tech com a área de gestão, elas sempre andam muito em comunhão. E aí, por isso que a gente surgiu essa ideia. Eu sou formado em administração, o André na parte de TI, e a gente surgiu essa ideia para misturar isso, misturar o ambiente tecnológico com o de gestão, que é hoje que é o que a gente vive, que a gente vivencia no dia a dia de todas as empresas que existem. Hoje, cada vez mais a tecnologia está presente e chegando a cada vez mais lugares mais longe para as pessoas, gerando cada vez mais acesso, né? André, fala um pouco também sobre essa área tech, essa área que você já faz parte, que você já tem informação sobre ela, sobre como é que você vê isso também para o pessoal. Assim, eu vejo de uma forma bem ampla, certo? Assim, se você for na rua, ou na sua família, ou nos seus amigos e chegar para o cara e pensar, para ti o que é tecnologia? A primeira coisa que as pessoas vão dizer é falar de aplicativo, hoje, né, que está muito real, de mobilidade, de software, de hardware, e basicamente, assim, tecnologia, pelo que eu, pelo que eu penso e pelo que realmente a gente pesquisou e viu, é um conceito muito mais amplo, muito mais amplo. Então, assim, qualquer coisa que você consegue melhorar a vida do ser humano de uma forma de melhorar um processo ou de aperfeiçoar um mecanismo é considerado tecnologia. Para você ter uma ideia, assim, os pesquisadores e estudiosos consideram a invenção da roda como tecnologia, das armas usadas pelos primitivos, né, as ferramentas primitivas, do fogo é a tecnologia. Até se você fizer uso, por exemplo, do meio ambiente através, por exemplo, de reciclagem ou de você reusar um material do meio ambiente e melhorar a sua vida de alguma forma, é tecnologia. Logicamente, tentamos ir por esse caminho mais amplo, mas a nossa ideia aqui é exatamente
a interseção da tecnologia com a gestão dos negócios, né? Que é esse caminho que a gente deve seguir. Então, Massa assim, demais. então a ideia realmente é essa, né? E eu acho que é legal a gente passar essa mensagem de que as pessoas às vezes acham que para você criar um conceito tecnológico precisa de muito, e às vezes não. Às vezes está na simplicidade de você melhorar a forma como a gente vive ou como a gente se relaciona, né? Se você parar para pensar hoje, assim, como exemplo, quais são as maiores empresas mais ricas do mundo? São empresas de tecnologia, né? Então são empresas que melhoraram a vida das pessoas, desde a Microsoft, Apple, né, Uber e Tesla, e aí por aí a gente pode dar aqui N exemplos, né? E uma coisa que a gente até estava conversando nos bastidores é que a tecnologia hoje muitas vezes tá para as pessoas como um telefone, um computador, algo que tipo um meio futurista, né? E Exatamente. muitas vezes não está nisso, às vezes está numa inovação, como você falou, uma inovação de um processo. Às vezes você está na sua empresa, você inovou, às vezes você tinha um processo produtivo que era de uma forma Y, você mudou para uma forma de processamento diferente. Isso é tech, isso é tecnologia, Exatamente. isso é como você agrega coisas para mudança para melhor. Só para dar assim, um adendo aqui, eu encontrei um conceito muito bacana aqui na internet que casa muito bom com isso. Tecnologia é o uso de técnicas e do conhecimento adquirido para aperfeiçoar ou facilitar o trabalho com a resolução de um problema ou a execução de uma tarefa específica. Então, assim, é muito amplo. Não necessariamente você tem que ser um programador. Não necessariamente você tem que criar um software, uma coisa visual. Não, entendeu? Não, é muito mais amplo, entendeu? Então, assim, se você consegue criar uma coisa que melhore a sua rotina, até na empresa, eu vou indo agora puxando sardinha para mim, né? Eu já ouvi falar de pessoas que desenvolveram ferramentas dentro do segmento de vidraçarias. O cara criou uma ferramenta. Cara, isso é sensacional. O cara registrou patente e tudo. Hoje o cara ganha uma grana vendendo essa ferramenta. Uma ferramenta de um uso muito específico. Então, isso é tecnologia. O cara nem pegou num computador para isso, entendeu? E é E isso. às vezes está na sua cabeça a inovação e você às vezes até cria alguns monstros na sua cabeça achando que você também não pode fazer. Tecnologia, ela, quando a gente vai misturando com gestão cada vez mais, elas se alinham muitas vezes para gerar facilidade. Hoje, por exemplo, sem o advento da internet, muitas das coisas que hoje os seres humanos sabem fazer, eles não saberiam. Ou então demorariam muito para aprender, ou precisariam de um curso, de uma faculdade. E hoje basta você, por exemplo, abrir um YouTube que você também descobre novas formas de fazer algo que você fez a vida inteira. Então, tudo isso é tech, tudo isso é tecnologia. E puxando um pouquinho mais para a gestão, como administrador, como consultor, a gente tem que andar muito alinhado com a tecnologia para facilitar o trabalho de um consultor. Análise de dados, como através de ferramentas de Power BI, então, ferramentas até mesmo do Excel, ferramentas de algumas outras técnicas que a gente utiliza, algumas outras ferramentas que a gente utiliza. Tudo isso facilita a vida de quem é um analista, de quem faz análise de dados. E isso tudo está envolvido dentro do processo das empresas. Toda empresa precisa gerar o seu comercial, gerenciar clientes, ter um financeiro, ter um RH. Então, às vezes você está dentro de uma área de RH e você não percebe que ali dentro tem muita tecnologia. Às vezes tem mais do que até numa área de inovação. Às vezes você faz vários procedimentos, todos automatizados por softwares ou através de algum outro tipo de sistema, que faz com que você tenha a tecnologia vivenciando ali na pele todos os dias. E um Exatamente. outro ponto que, assim, a gestão a gente sempre alinha com a facilidade que a tecnologia tem para você chegar a novos níveis de maturidade. Então, aquelas empresas que hoje não trabalham com nenhum tipo de sistema ou que não trabalham com nenhum tipo de software ou qualquer outro meio de controle, essas empresas estão cada vez mais ficando defasadas. Porque a tecnologia ela gerou a facilidade de ter acesso. Então, quando você tem acesso, por exemplo, a um banco de dados, você consegue gerenciar a quantidade de clientes que você tem. Quando a tecnologia faz com que você apareça no teu software lá, no teu sistema de gestão, qual é o principal cliente que você tem, você consegue gerar relacionamento com aquele cliente através de um pós-venda. Então, tudo isso, se não fosse a tecnologia, a gestão seria cada vez mais burocrática.
E burocratizar demais ficou no passado. Hoje, cada vez mais, os processos são muito fluidos entre os próprios setores, entre concorrentes, entre tudo. Eu pensei nisso aí agora. Até porque, é assim, eu trabalhei, né? Eu paguei a cadeira de estágio na faculdade, e basicamente eu não me formei porque eu não quis, eu digo assim, porque ficou faltando só a monografia. Mas eu sempre quis trazer para dentro do negócio do meu pai, da minha família, é, soluções tecnológicas do mercado, porque eu meio que sentia nessa responsabilidade. Então, assim, desde muito tempo, a minha empresa tem uma rede estruturada que eu fiz com meus amigos e tal, e de muito tempo atrás a gente sempre teve software de gestão, sempre teve. Porque eu Uhum. sempre via que essa questão de você ter um software, além de você ter as informações, como você falou, de você ter os dados, é a questão dos processos, de você facilitar os processos internos, facilitar a comunicação entre os setores. Hoje o Júnior está lá fazendo um trabalho conosco, ele está vendo que a gente tem um software, hoje é um software assim, bem bacana, moderno, web até, que eu acesso de casa, acesso do celular, acesso de onde eu estou, e ele tem isso muito fácil, muito rápido. Ele Sim, conecta, né, os módulos. Então, cara, isso aí é fundamental para uma com empresa certeza. que quer evoluir, que quer melhorar, o que quer ter as informações, porque ter os dados é simplesmente saber se eu estou subindo, ou se eu estou descendo, ou se eu estou evoluindo, ou se eu estou regredindo, tá entendendo? Então, se eu estou lucrando, se eu estou tendo prejuízo. Então, assim, ter os dados, eu acho que hoje é muito básico, né, no mundo dos negócios, né? Com toda certeza. Hoje só se gerencia quem tem números. É. Então, se você tiver números, você consegue gerenciar. E aí eu acho que é base para o conceito de gestão, né? Eu acho que Total. gestão, se você tem gestão, a primeira coisa é ter os dados, senão você Com certeza. não gera. Com certeza. E tem muita gente ainda, André, assim, falando para o público em geral, às vezes se o cara trabalha muito tempo numa empresa ou é do setor público e às vezes não entende como é o dia a dia de várias empresas, como a gente que atua em várias empresas convive, assim. E às vezes tem empresas que não têm gerenciamento de dados, às vezes acha que é uma besteira, só que no longo prazo, pode ser não amanhã, não depois de amanhã, não no próximo mês, não no próximo ano, mas no longo prazo, essas empresas, se não se modernizarem, se não participarem dessa novo jeito de gerenciar, vão sofrer muito, porque vão ser empresas muito defasadas. Hoje, você vê uma equipe, por exemplo, de vendas, André, que tem no Palm Top tudo, desde a informação de estoque, qual cliente que vende mais, a rota para entregar, qual o melhor jeito, qual as melhores compras daquele cliente. Então, assim, o cara está na rua, muitas vezes, com a tecnologia na mão dele, gerenciando dados. Eu tenho aqui esse cliente que que compra de mim há muito tempo, ele prefere esse tipo de produto. E aí você direciona até mesmo a tua venda, direciona até mesmo o teu comportamento frente ao cliente. Então, para resumindo assim, Forecast, a gente quer falar sobre isso, a gente quer falar sobre essa tecnologia alinhada à gestão. Eu já peço até desculpa pro pessoal sobre o nosso jeito de falar, assim, né? Que a gente vai falando que como se estivesse conversando. Mas é isso que a gente quer trazer. A gente não quer nada muito burocrático, E né, André? assim, exatamente. E como o podcast é uma coisa para quem é da língua portuguesa, né, no nível assim nacional, para situar, né, nós somos daqui de Fortaleza, no Ceará, então, como o nosso país é muito grande e tem muito essa questão do regionalismo, dos sotaques, né? É Desculpem verdade. alguns termos que nós fomos usar aqui de cearês. Aí vocês vão na internet e procuram assim, dicionário cearês que tem. Aí vocês encontram aí o significado de algumas palavras. Verdade, bem Logicamente, lembrado. logicamente que a gente vai tentar ir por uma linguagem não tão formal, logicamente, mas numa linguagem que dê para todo mundo entender e não seja tão também, né, tão específica, né? Verdade. André, você quer falar para o público do primeiro convidado que a gente vai ter no podcast? Sim, nós teremos um convidado, um grande amigo meu, que é o Tiago. Ele é proprietário de uma empresa, de uma operadora de internet aqui de Fortaleza, e ele é um cara muito conhecedor desse mundo, né, desse mercado. O cara está inserido dentro da tecnologia, ele vende dados e a gente discute muito sobre isso, sobre mercado também, sobre futuro, e eu acho que vai ser um papo muito massa.
Em Show. breve aí teremos muitas novidades e muitos outros convidados, né? Com certeza. E, pessoal, assim, a gente vai trazer convidados, eu e o André. Vai ter momentos também que a gente vai estar só nós dois, a gente vai debater sobre alguns assuntos, mas sempre é muito massa quando a gente traz uma terceira pessoa para o debate, até porque a gente traz, a gente discute, a gente fala, traz, cada um traz uma visão diferente de um mesmo aspecto, né? E a gente consegue enriquecer cada vez mais o discurso. Até para ficar um negócio bem dinâmico, vocês só ficarem ouvindo eu e o André aqui falando. Então vai ser bem legal quando a gente trouxer os convidados também, tá? Então, Exatamente. E quando a gente, como está começando, né, Júnior, a gente ainda não está criando essa parte de marketing, de redes sociais. Então, assim, quando a gente tiver, que em breve já vai estar tudo no ar, a gente abre para quem quiser sugerir tema e, né, vamos também partir para essa parte bem democrática, né? Ouvir o que a verdade. galera tem para dizer. E é isso. Acho que esse é o nosso primeiro episódio, pessoal. Bem informal, bem do jeito que a gente falou. E agora a gente vai botar a mão na massa, porque a gente quer transformar isso aqui num negócio muito massa, para todo mundo gostar, aprovar e poder aprender com a gente. Acho que a nossa inspiração não foi o André. A gente sempre via um podcast e tal. A gente vai se inspirando com os outros. E eu acho que vai ter um momento que a gente vai inspirar algumas pessoas aí, eu espero. Exatamente. Eu sou, assim, um ouvinte de podcast há muito tempo, antes dessa moda, né? No tempo que o podcast era realmente só no aparelho, né? Só no agregador da Apple. E assim, eu já ouvi muito e eu sei o quão valor que esse tipo de mídia tem, né, para as pessoas. Muita gente às vezes passa tempo no carro, no avião, e eu acho muito massa esse canal, entendeu? Eu acho que veio na hora certa, né? Todo mundo nesse momento que a gente vive é tão difícil, né? Todo mundo em casa. E eu acho que a gente ter essa forma de levar informação, eu acho e sempre achei sensacional. Show de bola. E é isso, gente. Gente, próximo episódio a gente vai trazer um convidado, que é o Thiago, e nós vamos falar sobre um tema chamado nova economia. Acho que as pessoas estão. Tá um termo que está surgindo muito, está se falando muito nos jornais, está se falando muito na internet. Algumas empresas de capital aberto vêm falando, batendo nesse tema, e é um tema que a gente vai dar uma desmistificada e vamos falar um pouquinho também sobre isso. Nova economia é um tema bem abrangente, então a gente vai conseguir tocar em vários pontos e eu acredito que a gente vai conseguir trazer um debate bem bacana sobre nova economia. Ok? Bom, é Ok. isso. André, até a próxima, meu amigo. Júnior, até a próxima. E fica ligado aí, galera. Vai dar certo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Amigas, estamos iniciando hoje o nosso podcast. Eu me chamo Júnior Dias, e eu estou aqui com meu amigo André. André, fala um pouquinho aí, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Essa parada de podcast é muito novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vocês podem estar ouvindo em qualquer horário. Meu nome é André Ramos. Estou aqui com meu amigo Júnior. Vamos começar aqui esse projeto. Projeto já que a gente tem um tempo que a gente tá começando, tá pensando, tá amadurecendo e agora vai. Agora vai, né? Gente, só para a gente se apresentar e só lembrando, assim, a gente vai usar uma comunicação assim como se a gente estivesse realmente numa roda conversando mesmo, tá? Nada de palavras muito rebuscadas, vamos tratar o do dia a dia mesmo, como a gente conversa. Só para me apresentar, eu sou o Júnior Dias, eu tenho uma empresa de consultoria empresarial chamada B2 Consultoria, atuo nessa área de consultoria há 4 anos. Já fui sócio operador de algumas operações em Salvador, em São Paulo, e hoje eu atuo aqui em Fortaleza e algumas cidades também do interior com consultoria. A gente atua em todas as áreas do mercado e a gente conhece, inclusive o André, nosso cliente, e daí foi que surgiu a ideia da gente fazer o podcast. André, você apresenta um pouco mais para o pessoal também. Bom, me chamo André Ramos, sou diretor de uma empresa, o comércio varejista de vidros, a Ramos Vidraçaria. E minha formação, assim, eu estudei ciência da computação, mas por conta da necessidade de cuidar dos negócios da família, da empresa da família, eu acabei não indo pelo caminho de trabalhar na área, mas, assim, sou um apaixonado por tecnologia, sempre acompanhei de perto e
E é isso, a gente está aqui para debater, para tentar agregar, para tentar levar o máximo de informação possível do nosso tema proposto aqui do podcast. O meu amigo Júnior agora vai falar sobre o que vai falar desse podcast, que jornada é essa, por onde, que caminhos que a gente vai seguir. Show. André, vamos lá. O primeiro nome, Forecast. Forecast ele é uma tradução de previsão, previsibilidade, projeções. E a ideia do podcast é a gente juntar tanto tecnologia com gestão. Hoje, a gente, em todos os âmbitos que a gente está envolvido, tudo envolve tecnologia. E tudo que há em tecnologia, geralmente existe empresas atrás disso. Então, a área tech com a área de gestão, elas sempre andam muito em comunhão. E aí, por isso que a gente surgiu essa ideia. Eu sou formado em administração, o André na parte de TI, e a gente surgiu essa ideia para misturar isso, misturar o ambiente tecnológico com o de gestão, que é hoje que é o que a gente vive, que a gente vivencia no dia a dia de todas as empresas que existem. Hoje, cada vez mais a tecnologia está presente e chegando a cada vez mais lugares mais longe para as pessoas, gerando cada vez mais acesso, né? André, fala um pouco também sobre essa área tech, essa área que você já faz parte, que você já tem informação sobre ela, sobre como é que você vê isso também para o pessoal. Assim, eu vejo de uma forma bem ampla, certo? Assim, se você for na rua, ou na sua família, ou nos seus amigos e chegar para o cara e pensar, para ti o que é tecnologia? A primeira coisa que as pessoas vão dizer é falar de aplicativo, hoje, né, que está muito real, de mobilidade, de software, de hardware, e basicamente, assim, tecnologia, pelo que eu penso e pelo que realmente a gente pesquisou e viu, é um conceito muito mais amplo, muito mais amplo. Então, assim, qualquer coisa que você consegue melhorar a vida do ser humano de uma forma de melhorar um processo ou de aperfeiçoar um mecanismo é considerado tecnologia. Para você ter uma ideia, assim, os pesquisadores e estudiosos consideram a invenção da roda como tecnologia, das armas usadas pelos primitivos, né, as ferramentas primitivas, do fogo é a tecnologia. Até se você fizer uso, por exemplo, do meio ambiente através, por exemplo, de reciclagem ou de você reusar um material do meio ambiente e melhorar a sua vida de alguma forma, é tecnologia. Logicamente, tentamos ir por esse caminho mais amplo, mas a nossa ideia aqui é exatamente a interseção da tecnologia com a gestão dos negócios, né? Que é esse caminho que a gente deve seguir. Então, Massa assim, demais. então a ideia realmente é essa, né? E eu acho que é legal a gente passar essa mensagem de que as pessoas às vezes acham que para você criar um conceito tecnológico precisa de muito, e às vezes não. Às vezes está na simplicidade de você melhorar a forma como a gente vive ou como a gente se relaciona, né? Se você parar para pensar hoje, assim, como exemplo, quais são as maiores empresas mais ricas do mundo? São empresas de tecnologia, né? Então são empresas que melhoraram a vida das pessoas, desde a Microsoft, Apple, né, Uber e Tesla, e aí por aí a gente pode dar aqui N exemplos, né? E uma coisa que a gente até estava conversando nos bastidores é que a tecnologia hoje muitas vezes tá para as pessoas como um telefone, um computador, algo que tipo um meio futurista, né? E Exatamente. muitas vezes não está nisso, às vezes está numa inovação, como você falou, uma inovação de um processo. Às vezes você está na sua empresa, você inovou, às vezes você tinha um processo produtivo que era de uma forma Y, você mudou para uma forma de processamento diferente. Isso é tech, isso é tecnologia, Exatamente. isso é como você agrega coisas para mudança para melhor. Só para dar assim, um adendo aqui, eu encontrei um conceito muito bacana aqui na internet que casa muito bom com isso. Tecnologia é o uso de técnicas e do conhecimento adquirido para aperfeiçoar ou facilitar o trabalho com a resolução de um problema ou a execução de uma tarefa específica. Então, assim, é muito amplo. Não necessariamente você tem que ser um programador. Não necessariamente você tem que criar um software, uma coisa visual. Não, entendeu? Não, é muito mais amplo, entendeu? Então, assim, se você consegue
criar uma coisa que melhore a sua rotina, até na empresa, eu vou indo agora puxando sardinha para mim, né? Eu já ouvi falar de pessoas que desenvolveram ferramentas dentro do segmento de vidraçarias. O cara criou uma ferramenta. Cara, isso é sensacional. O cara registrou patente e tudo. Hoje o cara ganha uma grana vendendo essa ferramenta. Uma ferramenta de um uso muito específico. Então, isso é tecnologia. O cara nem pegou no computador para isso, entendeu? E é E isso. às vezes está na sua cabeça a inovação e você às vezes até cria alguns monstros na sua cabeça achando que você também não pode fazer. Tecnologia, ela, quando a gente vai misturando com gestão cada vez mais, elas se alinham muitas vezes para gerar facilidade. Hoje, por exemplo, sem o advento da internet, muitas das coisas que hoje os seres humanos sabem fazer, eles não saberiam. Ou então demorariam muito para aprender, ou precisariam de um curso, de uma faculdade. E hoje basta você, por exemplo, abrir um YouTube que você também descobre novas formas de fazer algo que você fez a vida inteira. Então, tudo isso é tech, tudo isso é tecnologia. E puxando um pouquinho mais para a gestão, como administrador, como consultor, a gente tem que andar muito alinhado com a tecnologia para facilitar o trabalho de um consultor. Análise de dados, como através de ferramentas de Power BI, ferramentas até mesmo do Excel, ferramentas de algumas outras técnicas que a gente utiliza, algumas outras ferramentas que a gente utiliza. Tudo isso facilita a vida de quem é um analista, de quem faz análise de dados. E isso tudo está envolvido dentro do processo das empresas. Toda empresa precisa gerar o seu comercial, gerenciar clientes, ter um financeiro, ter um RH. Então, às vezes você está dentro de uma área de RH e você não percebe que ali dentro tem muita tecnologia. Às vezes tem mais do que até numa área de inovação. Às vezes você faz vários procedimentos, todos automatizados por softwares ou através de algum outro tipo de sistema, que faz com que você tenha a tecnologia vivenciando ali na pele todos os dias. E um outro ponto é que, assim, a gestão a gente sempre alinha com a facilidade que a tecnologia tem para você chegar a novos níveis de maturidade. Então, aquelas empresas que hoje não trabalham com nenhum tipo de sistema ou que não trabalham com nenhum tipo de software ou qualquer outro meio de controle, essas empresas estão cada vez mais ficando defasadas. Porque a tecnologia ela gerou a facilidade de ter acesso. Então, quando você tem acesso, por exemplo, a um banco de dados, você consegue gerenciar a quantidade de clientes que você tem. Quando a tecnologia faz com que você apareça no teu software lá, no teu sistema de gestão, qual é o principal cliente que você tem, você consegue gerar relacionamento com aquele cliente através de um pós-venda. Então, tudo isso, se não fosse a tecnologia, a gestão seria cada vez mais burocrática. E burocratizar demais ficou no passado. Hoje, cada vez mais, os processos são muito fluidos, fluidos entre os próprios setores, entre concorrentes, entre tudo. Eu pensei nisso aí agora. Até porque, assim, eu trabalhei, né? Eu paguei a cadeira de estágio na faculdade, e basicamente eu não me formei porque eu não quis, eu digo assim, porque ficou faltando só a monografia. Mas eu sempre quis trazer para dentro do negócio do meu pai, da minha família, soluções tecnológicas do mercado, porque eu meio que sentia nessa responsabilidade. Então, assim, desde muito tempo, a minha empresa tem uma rede estruturada que eu fiz com meus amigos e tal, e de muito tempo atrás a gente sempre teve software de gestão, sempre teve, porque eu sempre via que essa questão de você ter um software, além de você ter as informações, como você falou, de você ter os dados, é a questão dos processos, de você facilitar os processos internos, facilitar a comunicação entre os setores. Hoje o Júnior está lá fazendo um trabalho conosco, ele está vendo que a gente tem um software, hoje é um software assim, bem bacana, moderno, web até, que eu acesso de casa, acesso do celular, acesso de onde eu estou, e ele tem isso muito fácil, muito rápido. Ele Sim. conecta, né, os módulos. Então, cara, isso aí é fundamental para uma empresa que quer evoluir, que quer melhorar, o que quer ter as informações, porque ter os dados é simplesmente saber se eu estou subindo, ou se eu estou descendo, ou se eu estou evoluindo, ou se eu estou regredindo, tá entendendo? Então, se eu estou lucrando, se eu estou tendo prejuízo. Então, assim, ter os dados, eu acho que hoje é muito básico, né, no mundo dos negócios, né? Com toda certeza. Hoje só se gerencia quem tem números. Então, se você tiver números, você consegue gerenciar.
E aí eu acho que é base para o conceito de gestão, né? Eu acho que Total. gestão, se você tem gestão, a primeira coisa é ter os dados, senão você Com certeza. não gera. Com certeza. E tem muita gente ainda, André, assim, falando para o público em geral, às vezes se o cara trabalha muito tempo numa empresa ou é do setor público e às vezes não entende como é o dia a dia de várias empresas, como a gente que atua em várias empresas convive, assim. E às vezes tem empresas que não têm gerenciamento de dados, às vezes acha que é uma besteira, só que no longo prazo, pode ser não amanhã, não depois de amanhã, não no próximo mês, não no próximo ano, mas no longo prazo, essas empresas, se não se modernizarem, se não participarem dessa novo jeito de gerenciar, vão sofrer muito, porque vão ser empresas muito defasadas. Hoje, você vê uma equipe, por exemplo, de vendas, André, que tem no Palm Top tudo, desde a informação de estoque, qual cliente que vende mais, a rota para entregar, qual o melhor jeito, qual as melhores compras daquele cliente. Então, assim, o cara está na rua, muitas vezes, com a tecnologia na mão dele, gerenciando dados. Eu tenho aqui esse cliente que que compra de mim há muito tempo, ele prefere esse tipo de produto. E aí você direciona até mesmo a tua venda, direciona até mesmo o teu comportamento frente ao cliente. Então, para resumindo assim, Forecast, a gente quer falar sobre isso, a gente quer falar sobre essa tecnologia alinhada à gestão. Eu já peço até desculpa pessoal sobre o nosso jeito de falar, assim, né? Que a gente vai falando que como se estivesse conversando. Mas é isso que a gente quer trazer. Não quer nada muito burocrático. E Né, André? assim, exatamente. E como o podcast é uma coisa para quem é da língua portuguesa, né, no nível assim nacional, para situar, né, nós somos daqui de Fortaleza, no Ceará, então, como o nosso país é muito grande e tem muito essa questão do regionalismo, dos sotaques, né? É Desculpem verdade. alguns termos que nós fomos usar aqui de cearês. Aí vocês vão na internet e procuram assim, dicionário cearês que tem. Aí vocês encontram aí o significado de algumas palavras. Verdade, bem Logicamente, lembrado. logicamente que a gente vai tentar ir por uma linguagem não tão formal, logicamente, mas numa linguagem que dê para todo mundo entender e não seja tão também, né, tão específica, né? Verdade. André, você quer falar para o público do primeiro convidado que a gente vai ter no podcast? Sim, nós teremos um convidado, um grande amigo meu, que é o Tiago. Ele é proprietário de uma empresa, de uma operadora de internet aqui de Fortaleza, e ele é um cara muito conhecedor desse mundo, né, desse mercado. O cara está inserido dentro da tecnologia, ele vende dados e a gente discute muito sobre isso, sobre mercado também, sobre futuro, e eu acho que vai ser um papo muito massa. Em breve Show. aí teremos muitas novidades e muitos outros convidados, né? Com certeza. E, pessoal, assim, a gente vai trazer convidados, eu e o André. Vai ter momentos também que a gente vai estar só nós dois, a gente vai debater sobre alguns assuntos, mas sempre é muito massa quando a gente traz uma terceira pessoa para o debate, até porque a gente traz, a gente discute, a gente fala, cada um traz uma visão diferente de um mesmo aspecto, né? E a gente consegue enriquecer cada vez mais o discurso. Até para ficar um negócio bem dinâmico, vocês só ficarem ouvindo eu e o André aqui falando. Então vai ser bem legal quando a gente trouxer os convidados também, tá? Então, Exatamente. E quando a gente, como está começando, né, Júnior, a gente ainda não está criando essa parte de marketing, de redes sociais. Então, assim, quando a gente tiver, que em breve já vai estar tudo no ar, a gente abre para quem quiser sugerir tema e, né, vamos também partir para essa parte bem democrática, né? Ouvir o que a verdade. galera tem para dizer. E é isso. Acho que esse é o nosso primeiro episódio, pessoal. Bem informal, bem do jeito que a gente falou. E agora a gente vai botar a mão na massa, porque a gente quer transformar isso aqui num negócio muito massa, para todo mundo gostar, aprovar e poder aprender com a gente. Acho que a nossa inspiração não foi o André, a gente sempre via um podcast e tal, a gente vai se inspirando com os outros, e eu acho que vai ter um momento que a gente vai inspirar algumas pessoas aí, eu espero. Exatamente. Eu sou assim, um ouvinte de podcast há muito tempo, antes dessa moda, né? No tempo que o podcast era realmente só no aparelho, né? Só no agregador da Apple. E assim, eu já ouvi muito e eu sei o quão valor que esse tipo de mídia tem, né? Para as pessoas. Muita gente às vezes passa tempo no carro, no avião, e eu acho muito, muito massa esse canal, entendeu? Eu acho que
veio na hora certa, né? Todo mundo nesse momento que a gente vive é tão difícil, né? Todo mundo em casa. E eu acho que a gente ter essa forma de levar informação, eu acho e sempre achei sensacional. Show de bola. E é isso, gente. Gente, próximo episódio a gente vai trazer um convidado, que é o Thiago, e nós vamos falar sobre um tema chamado nova economia. Acho que as pessoas estão... É um termo que está surgindo muito, está se falando muito nos jornais, está se falando muito na internet. Algumas empresas de capital aberto vêm falando, batendo nesse tema, e é um tema que a gente vai dar uma desmistificada e vamos falar um pouquinho também sobre isso. Nova economia é um tema bem abrangente, então a gente vai conseguir tocar em vários pontos, e eu acredito que a gente vai conseguir trazer um debate bem bacana sobre nova economia. Ok? Bom, é isso. André, até a próxima, meu amigo. Júnior, até a próxima. E fica ligado aí, galera. Vai dar certo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.